Boa noite a todos. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, e na noite de hoje, 16 de junho de 2022, nós fazemos as nossas palestras públicas, todas as quintas-feiras, neste horário. Hoje estamos com a nossa palestrante, nossa amiga querida, Carmen Matos, e o estudo de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6. Ana, antes nós vamos fazer a leitura do preparo e a prece. Por favor, Ana Constantino. Obrigada, amor. Boa noite. O livro Momentos de Meditação, psicografada pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ego e eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, aplaude ou censura. É tua vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanha-te, desde há muito está familiarizado com eles, mesmo quando te obstina por ignorá-lo. Eles te induzem a glórias e a queda, a atos heróicos e a fuga, espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro da ilusão. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, pedimos sua bênção, sua proteção, pedimos também a presença do Mestre Jesus, do mentor da casa, Francisco de Assis, para mais um estudo do Evangelho da noite de hoje. Pedimos também que ele possa, que a espiritualidade possa abençoar e amparar a nossa irmã, para que ela possa passar suas reflexões e que nós possamos também abrir as nossas mentes para esse estudo e que possamos também colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa estar conosco nesse momento, que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado, querida. Então, agora, vamos passar a palavra à nossa amiga e querida irmã Carmen Matos. Tá ok? Esteja à vontade. Você tem até 20 e 30. Tá bom. Tá ok? Ok, amigos, estamos aqui novamente, sempre com os pensamentos elevados, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus que esteja conosco, né? Como lembrou a Ana Constantino, que ele esteja conosco sempre, e agradecendo a Francisco de Assis, que nos permite que estejamos nessa casa, que nos ampara, que nos acolhe, que nos ensina, que nos coloca à frente, que nos dá ânimo, esperança, enfim, é só gratidão que a gente tem. E o nosso
o nosso estudo de hoje é do capítulo 17, como disse a nossa amiga Denise, e é Sede Perfeitos. Então, é a nossa trajetória para nos melhorarmos, é a nossa caminhada para a gente ser perfeito, né? A gente sabe que não seremos amanhã Joana de Ângeles, nem Divaldo Franco, nem Bezerra de Menezes, nem professor Barçanufo, mas a gente tem que estar na caminhada, a gente tem que estar nesse caminho. E esse capítulo é um roteiro, e o nosso estudo cabe à parábola do semeador. É uma parábola muito famosa, é uma parábola que a gente já leu diversas vezes, que a gente já sabe, mas que, só um minutinho, porque coisas online, o cachorro quer entrar aqui, só um instantinho. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente, coisas online, né? Bom, então, como eu estava dizendo, o nosso pacote hoje é a parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida de todos nós e que qualquer ensino de Jesus, e como nós agora mesmo, né, estávamos falando sobre esses vultos da história no tempo de Jesus, e quanto mais a gente se debruça neles, melhor a gente entende, melhor a gente dilata o nosso conhecimento e melhora o nosso ponto de vista a respeito, principalmente, dos ensinos de Jesus. E a parábola do semeador, segundo Caibar Schutel, nosso amigo, agora no último curso, né, no último estudo, ele nos traz uma reflexão muito importante a respeito dessa parábola. Aí ele diz assim, está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o livro que nós estudamos ainda agora, com a Denise. E ele diz assim, a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Parábola das parábolas. O que a gente entende? É a parábola top. É aquela que nos traz a certeza de que muitos ensinos, muitas luzes do mestre estão reunidas nessa parábola. E aí, por que Caibar fala assim, dessa forma? Ele diz assim, porque ela sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. E aí a gente já deduz, porque essa parábola reúne, ela abrange todas as almas da humanidade. Ele categoriza nessa parábola, nessa história, ele categoriza todas as almas. E assim a gente pode nos encontrar, ou nos ver, ou nos espelhar em algumas dessas características que ela nos fala. Então, a partir daí, a gente já reflete, a gente já tem a certeza de que essa parábola vai nos trazer um panorama da humanidade, né? Como que as almas estão caracterizadas a partir das boas novas, dos ensinos do mestre, das sementes, né? E agora a gente vai ler, quem quiser ler comigo, né? Do capítulo 17, o item 5. E a gente vai ler, lembrando, a gente vai ler a parábola agora do Evangelho, e ele diz assim, Mateus, porque ela está em Mateus, está em, se não me engano, ela está com 3 evangelistas. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Nós vamos ler a versão de Mateus. E ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo,
as abafavam. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. E aí ele termina: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. E aí a gente já começa a refletir. É uma parábola que eu sempre pensei, meu Deus, como é que um agricultor, um semeador, vai atirar, jogar semente em pedra, em espinheiro, ao longo do caminho? Pois é a nossa visão torta das coisas. E aí, no livro, Os Ensinos de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, é um livro que Haroldo Dutra fala exatamente dessa parábola. E olha só o que ele nos diz. Na Palestina, na época do Cristo, o processo de agricultura era diferente. Não é como a gente entende que a terra tem que ser arada e depois a semente é recebida. Não. Na Palestina, na época do Cristo, o processo de agricultura era diferente. A terra não era preparada para depois lançar a semente. Ao contrário, era feita a colheita e, nesse processo, a terra era pisada, galhos e folhas caíam no chão, pedras eram reviradas e o terreno ficava totalmente misturado. A terra era arada depois da semeadura. Olha só a sacada que tem que ser, a gente tem que entender o porquê disso. Então, as sementes eram atiradas ao longo do caminho, como ele fala, e as pessoas pisavam, passava animal, passava gente, passava tudo quanto é tipo de coisas. E no meio do terreno tinha pedra, tinha espinho, tinha galho, tinha folha. E aí a gente entende por que Jesus falou isso. Porque na nossa mente, sem raciocinar, a gente pensa como é que um agricultor vai atirar semente em pedra. E assim acontecia naquela época. Era feita desta forma a colheita. Né? Então a gente começa a entender e começa a refletir a partir daí. E aí eu vou pedir licença a vocês, eu vou abrir aqui o ecrã para a gente acompanhar no material. Vocês estão vendo aí, né? Tudo bem? Tá tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos trazer exatamente a fala de Caibar Schutel, quando ele fala que essa parábola traz os caracteres predominantes a todas as almas ao receberem as novas espirituais. E aí vamos colocar aqui, nesse primeiro resumo aqui, ao longo do caminho. Então, as sementes seriam, nós somos o território, nós somos a terra, e a semente é a palavra divina, né? Então, o que acontece com essas sementes que caem ao longo do caminho? E aí a gente vê a nossa alma, o nosso coração, né? São as pessoas que têm a mentalidade bloqueada, limitada, restringida, recusam todas as possibilidades de conhecimento espiritual. Aí vamos trazer um exemplo. Eu sou espírita, mas olha, não sou praticante, não. Tipo assim, católico, que a gente fala. Sou católico, mas não sou praticante. Sou espírita, mas, sabe, eu vou à palestra, mas eu não quero me envolver, sabe? De preferência, eu chego na palestra quase na hora do passe, porque aí eu já resolvo tudo, já faço o pacote completo. Então, é assim que as sementes, a palavra do mestre, né, as luzes chegam para as pessoas, mas elas não querem se envolver.
não querem mudar o seu padrão de espiritualidade, que na verdade não tem, é mais a materialidade mesmo, né? Então, do tipo assim, eu quero viver intensamente a vida, eu quero aproveitar a vida de tudo quanto é forma, sem me envolver. Vamos analisar o lugar onde cai a semente nas pedras. São pessoas de convicção flutuante, não permitem que a raiz aprofunde e são superficiais, a superficialidade. Vamos entender, as pessoas até gostam um pouco dos ensinos, apreciam, mas não se aprofundam, não se esforçam, não querem se envolver. Entre os espinheiros, são criaturas, são corações que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros. Quantas vezes a gente assiste uma palestra e a gente, meu Deus, fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que assistir isso aí. Não, não é. É para a gente mesmo. E aí a gente reconhece essas criaturas, esses corações que não querem se envolver com os ensinos, não querem se envolver, não querem se modificar. Né? Eles acham que tem que ser aplicado para os outros. Os outros é que precisam. Os outros é que precisam de transformação. E assim a gente vai sentindo que em algumas sementes, e sementes a gente pode entender, essa figura de linguagem, são os ensinos, são as máximas do Cristo, e são as virtudes. A gente trazendo um exemplo com a paciência. Será que eu me esforço para ser paciente com as pessoas? Será que eu me esforço para ser bom com os outros, para ser fraterno, para ser compreensivo? Então, a gente pode se encaixar em algumas dessas características que nos coloca Caibar Chuto. E a última, a terra boa, né? As instruções dos espíritos são quais sementes que caem em terra boa e dão frutos. E assim como ele diz, né, dão frutos 100 por um, outras 60 e outras 30. Então, a gente pode entender o quanto que essas sementes frutificam no nosso coração, o quanto que nos envolvemos, porque se a gente pegar novamente essa figura de linguagem, pegamos uma laranja, nós contamos as sementes que estão lá, mas nós não sabemos em uma semente quantas frutas vão dar a partir daquela semente. Então, esse envolvimento que a gente precisa ter com essas novas espirituais é a nossa evolução espiritual, que tem que ser valorizada, que tem que ser predominante. E aí, agora a gente vai olhar aqui que tipo de solo que somos, né? Como é o nosso coração? Ou melhor, que tipo de solo temos sido? Será que somos impermeáveis, né? Algumas lições chegam para nós, mas elas tocam o coração, mas nós não modificamos nada em nós, continuamos os mesmos. Então, vimos sempre Jesus como grande semeador por excelência. Recebeu a terra como seu campo de trabalho. As sementes do Evangelho representam o convite ao esforço colocado em nossa evolução espiritual. Então, nós sabemos que o Evangelho é o nosso roteiro, é o nosso caminhar para chegarmos a espíritos evoluídos, melhores, né? Se estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, sabemos que é porque precisamos desenvolver essas sementes espirituais, né? Então, somente com esforço, nada se faz sem esforço. Então, a gente pode dizer que há a semente divina, mas há também a planta humana, né? Verificam-se os dois plantios, o humano e o divino. E a gente sabe que essa semente divina, ela nos traz a oportunidade de crescermos. É que nem uma plantinha, quando ela tá envergando, o que a gente faz? A gente coloca uma estátua,
estaca e arruma para ela seguir retinha. É esse o esforço do Cristo para nós, né? Então, esse burilar do nosso coração, nessa aceitação das sementes divinas, esse convite a gente caminhar a nossa evolução espiritual através do Evangelho, né? Então, todos esses processos descritos na parábola do semeador ocorrem no mundo, mas também dentro de nós. Por exemplo, podemos permitir que algumas sementes germinem em nós, mas outras não prosperam, né? Tem situações que já conquistamos, como a compreensão, de repente, né, de um irmão nosso equivocado. A gente já tem uma outra visão. Então, são sementes que estão brotando no nosso coração, mas outras são mais difíceis, né? Como a paciência que eu comecei, de repente é porque é uma coisa que eu preciso desenvolver mais, porque é complicado, né? Então, são essas sementes, esses convites que nos trazem essa reflexão. E aqui, a gente traz para a nossa reflexão, Hamed, no livro Renovando Atitudes, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, e o título dessa lição chama Tempo Certo. E eu trouxe algumas situações aqui para a nossa reflexão. E aí ele diz assim: na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Porque a gente quer logo melhorar, a gente quer logo ser espírito perfeito. Mas não é assim. A planta, para desenvolver, ela leva tempo. Então, não existe antecipação. E aí ele coloca: a humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. A todo instante a gente está recebendo as inspirações, né, do que a gente precisa fazer, do que a gente não deveria ter feito, do que a gente se arrepende. Então, a todo instante, nós recebemos essas sementes, são essas luzes, essas inspirações. E aí ele continua: constantemente a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. É claro, eu não vou receber inspiração de produzir vacinas, né? Nesse momento agora da pandemia, certamente esses cientistas, epidemiologistas, todos esses da área da saúde, receberam essas sementes, ideias de progresso, e aí a gente viu essa explosão de tecnologia, explosão da ciência, nos trazendo as vacinas, os remédios, que tem remédio agora para a Covid. Então, a gente percebe, a gente tendo esse olhar acuidado, esse olhar cuidadoso, a gente percebe que a humanidade constantemente emite essas ideias de progresso, né? Devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. Ou seja, aquilo que eu conheço, que eu sei fazer, eu, como professora, certamente recebi as inspirações necessárias para a minha condução na hora que eu estava na sala de aula com os alunos. Então, as inspirações chegam, e a gente traz essa metáfora da sementeira, né? Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas. Somos todos individualidades, cada um no seu processo evolutivo. Cada um vai desenvolver essas sementes no seu tempo, na sua possibilidade. E ele espera, ele é paciente, né? A gente precisa da paciência, né? A gente precisa do tempo e da esperança. E aí, terminando o texto, ele diz assim: Hamed, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida
foram semeadas. Então, nós somos, o nosso coração é o terreno. E essas inspirações nos chegam e depende de cada um como a gente é receptivo a elas. O quanto nós não éramos, eu digo para mim, que para mim é um marco. Quando o Espiritismo chegou na minha vida, foi uma situação, e quando eu não conheci o Espiritismo. É assim como Jesus, mal comparando, antes de Cristo, eu digo, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Como nós somos mais permeáveis hoje a essas luzes divinas. Como nós não queremos, como ele fala, antecipação, mas nós já estamos na caminhada, nós já somos receptivos a essas luzes, essas sementes que ele nos envia. E aí, além da receptividade, nós somos terreno, e somos semeadores também, né? Não é só vem a nós o vosso reino, não. A gente tem a nossa parte. Nós temos a semeadura, nós temos a responsabilidade. Eu não me lembro, Emmanuel que disse, você tem meia hora de evangelho, 15 minutos, você já é responsável. Imagina nós, a nossa responsabilidade, o que a gente estuda durante a semana toda, né? O quanto somos responsáveis. E aí, em Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37, ele diz assim, Paulo, e quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer. Olha que interessante. A gente semeia primeiro, tem o crescimento, o desenvolvimento, a maturação. Não é logo, não é rápido. E ele continua, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Então, a gente precisa de tempo de maturação. E aí, nós continuamos aqui. O semeador consciente do papel que lhe cabe de influenciar e transformar outras vidas para o bem, precisa aprender a valorizar a paciência, o tempo e a esperança. Que muitas vezes, não só conosco, mas com outros, a gente quer que as pessoas se transformem logo, que se modifiquem logo, e a coisa não funciona dessa forma. A coisa funciona com o tempo certo de maturação, né? E assim a gente percebe na vida mesmo, né? Tem uma lição que eu acho que é importante para nós, e eu vou só ler um trechinho. É do livro Caminho, Verdade e Vida, e ele fala, a lição é renunciar, renunciar. E ele, num trecho, no final do texto, ele fala assim, Emmanuel Chico Xavier, né? Ele diz assim, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se o companheiro é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso, olha o que ele diz, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Repara só, é porque a gente quer transformar as pessoas, a gente quer modificar as pessoas, e a coisa não funciona assim. Aí ele diz aqui, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Ou seja, a nossa tarefa é ajudar, a nossa tarefa é ser semeador também. Então, que nós tenhamos paciência, possamos entender o tempo de cada um e esperança também. Então, ele termina assim, acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Ou seja, nem sempre as criaturas que a gente ajuda, que a gente conduz com o nosso conhecimento, com o nosso acolhimento, com a nossa compreensão, vão melhorar naquele momento. Pode ser numa outra existência. Não cabe a nós, cabe a cada um. O nosso papel é um, e o papel de cada um é com eles, é o livre-arbítrio, né? E aqui a gente tem outro texto, no Pão Nosso, que fala da semente, né? E ele diz assim, Emmanuel, no serviço
Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. A natureza nos ensina demais esse processo de maturação. A natureza nos dá um banho de conhecimento. É só a gente observar como, por exemplo, a lagarta, no processo de metamorfose para chegar à borboleta. Houve algumas situações que no laboratório eles quiseram ajudar a acelerar o processo. Vamos ajudar essa borboleta a logo se livrar desse casulo, vamos ajudá-la a se desenvolver mais rápido. E aí o que aconteceu? Quando retiraram o casulo com todo cuidado, o que aconteceu? A borboleta não conseguiu voar. Por quê? As asas não estavam maduras para o voo. Resultado, essas borboletas morreram, porque não conseguiram voar e eram presas fáceis. Repara, a gente quer interferir na natureza, a gente quer interferir na natureza dos animais, das plantas e nas criaturas também. A gente quer que os outros logo melhorem, os outros logo se transformem. A ideia não é transformar o outro. A gente pode servir de ponte para isso, mas não transformar o outro. E aí, Emmanuel continua, exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. Isso é tão importante, porque muitas vezes a gente acha que vai melhorar o outro rápido. Eu, quando conheci a doutrina, eu comprei um monte de livro dos espíritos, eu dei para muita gente. Que horror! Achando que as pessoas iam gostar como eu gostei também. Olha o ponto de partida aí. A gente tem essa sensibilidade da palavra que a gente vai usar para poder acolher o companheiro. E aí ele continua: as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Então, tudo na natureza pulsa com leis que não é de uma hora para outra. E aí ele continua aqui também. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, não conseguiram entender que o processo de maturação, o processo de desenvolvimento ocorre de outra forma. Exigem esses homens insaciados, inquietos, as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. A gente vê isso à torta e à direita, a gente está vendo isso, né? A interferência na natureza, a força tirânica com armas, né? Querendo espaço, querendo territórios, né? Acelera os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. A gente vê aí, né, esse processo de egoísmo, de orgulho, de poder, tudo cai, tudo é transitório. O Império Romano não caiu? Todos os poderes, esses estadistas, eles caem também, né? Se não existe nenhuma edificação santificadora para si ou para outro. E aí a gente tem essa reflexão importante aí de saber esse momento certo. A gente vê, às vezes, empresários que montam uma empresa e querem logo ganhar muito dinheiro amanhã, no mesmo ano. A gente sabe que o processo é outro, exige um esforço, exige uma organização, né? E às vezes acabam acontecendo como essas situações aqui de ambição tirânica, né? Escravizam as pessoas. Então, é muito interessante como esses espíritos nos trazem essas reflexões e para hoje serve, né? É para agora. E aí a gente tem aqui, Paulo, no livro Paulo e Estevão,
Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, e o início é bem no comecinho, né? Que tem, eu entendo, o título é Breve Notícia. Eu entendo que é um prefácio, né, que Emmanuel faz. E ele nos coloca assim: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor a seu nome. Bom, sabemos que na nossa trajetória vamos ter, não como Paulo, mas vamos ter sofrimento, vamos ter dores, vamos ter renúncia, né? Então, nessa caminhada evolutiva, vamos ter algumas pedras no caminho, certamente. Aí ele continua aqui. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Todos nós temos o ministério de Deus no nosso coração, né? Somos co-criadores, somos filhos do Pai. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, né? A gente diz, não sei para que eu vim a esse mundo, qual é a minha tarefa, qual é a minha missão, né? Que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, aí ele é duro com a gente, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. E aí eu coloco, lembrando Joana de Anjos, nosso estudo, a preguiça, né? O ócio, a indolência, o sono exagerado, né? Enfim, se nós olharmos para dentro de nós, nós sabemos qual é a nossa missão, o nosso pacotinho aqui. Aqui viemos. E aí ele continua aqui mais um pouco. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperada. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Está falando conosco. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Olha só esse final que ele coloca. Negou-se a si mesmo. Qual é o início da parábola do semeador? Saiu a semear. O semeador saiu a semear. É exatamente isso. Negou-se a si mesmo, se despiu, né, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, se arrependeu e foi em frente. Essa ideia da parábola da semente, nós nos desvencilharmos do orgulho, do egoísmo e sair. É tão bonito isso, esse sair, que aí a gente traz o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira. É muito interessante esse sermão. Eu peguei um trecho dele. E ele é pregado na Capela Real no ano de 1655. Aí vamos prestar atenção, que é muito interessante. Aí ele coloca assim: ouçamos o Evangelho, ouçamo-lo todo, e todo é do caso que me levou e trouxe aqui. Ele está falando exatamente da parábola da semeadura, né? Da semente. Diz o Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só menção do semear, mas também faz o caso de sair. Hão-nos de medir a semeadura, hão-nos de contar os passos. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Olha essa sacada que ele faz daqueles que saem a semear, ou seja, eles vão semeando, eles se despem de todo orgulho, de toda vaidade. Ou aqueles que semeiam sem sair, ficam naquele reduto, semeando sem se transformar. Mais um bocadinho. Os que saem, aí ele explica, os que saem a semear
são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Ele faz essa montagem, né? Os que semeiam sem sair são os que se contentam em pregar na pátria, ou seja, no seu reduto. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Cada um vai ter que dar conta. Aí ele continua: aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ou seja, o quanto que você saiu de si para poder auxiliar, para você semear. Aí ele continua aqui: dia do juízo, pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, passo de palácio, passo de tribuna, passo de igreja, e os de lá com mais passos com 2 S, do quanto você caminhou, de quantos corações você confortou, de quantos corações você ajudou. Olha como ele traz de uma forma tão bonita, né? O passo com C cedilha de palácio e o passo de quanto você caminhou, o quanto que você saiu de si. Essa é a ideia da semeadura. E aí, trazendo essa ideia, né? Tem no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, irmão X, né, pela psicografia de Chico Xavier, tem uma história que ele conta que se chama O Semeador Incompleto, né, e traz muito essa questão que nos traz o padre Antônio Vieira. Então, ele diz assim: conta-se que existiu um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Tá? Excelente conversador, ocupava a tribuna com êxito invariável. E imagens felizes fluíam os lábios. Ele recebia as inspirações, as sementes, né? Ele conduzia com lógica, era um orador perfeito, né? No entanto, ele se reconhecia incompreendido por tanta gente. As pessoas não gostavam dele. Por quê? Porque ele não se relacionava com as pessoas, ele era bom da palavra, mas ele era ruim de passos. Ele não chegava às pessoas, ele não acolhia, ele não confortava, ele falava a palavra de Jesus com uma perfeição maravilhosa, mas dali a se envolver, ele achava que ele devia somente semear e cada um se vira, cada um que faça a sua melhor parte. Ele não saía de si, ele somente fazia isso. E aí, o que aconteceu? Vou resumir. Com a passagem do tempo, né? As palavras perderam o brilho, ele envelheceu e as pessoas não queriam mais ouvi-lo. E ele se fechou, se insulou nos estudos das letras sagradas. E ele disse assim: olha, está na hora de eu ir. Ai, Jesus, me leva, pelo amor de Deus. E aí o anjo libertador, depois de ter corrido um tempo, subtraiu ao corpo físico, né? E ele vagueou na esfera obscura, como fala irmão X aqui, e mantinha-se apagada a lâmpada do seu coração. E de uma hora para outra, ele elevou o pensamento ao mestre e pediu ajuda para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Afinal, ele era um orador, né? Ele tinha a palavra, né, na sua boca, ele sabia, era um orador por perfeição. E aí Jesus chegou até ele e perguntou: que missão desempenhaste entre os homens? E aí ele respondeu: olha, Senhor, a minha tarefa foi semelhante à do semeador da tua parábola. Eu gastei dezenas de anos e não fui tão bem sucedido, porque as pessoas
haviam pedras nos seus corações, espinho, elas não queriam receber a palavra, elas não absorviam a palavra. Aí Jesus falou para ele: se atirastes tanta semente a esmo, né, que fazias do solo? Você se preocupava com o solo? Você se preocupava com o coração das pessoas? Aí Jesus disse assim: a preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo, disposto a contribuir com o próprio suor. É como fala o padre Antônio Vieira, é o sair de si, são os passos que é necessário. E aí, o que ele disse para o nosso amigo? Volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo. Antes de semear, cada coração respira em clima diferente. Volta e vive com eles, amparando a cada um, segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. E aí, essa lição nos traz, né, uma reflexão muito importante, né? O quanto estamos sendo cuidadosos, né, para com a nossa palavra, aquilo que a gente diz e acredita, né? A doutrina que nós falamos tanto, que pertence a nós, que está no nosso coração. E o que a gente está fazendo? Nós estamos saindo a semear, é sair de si mesmo. Nós estamos saindo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da inveja, enfim, de todas essas chagas que sabemos que faz parte de nós, né? A gente está quase terminando. Então, vamos lá. E aqui a gente tem: é de cada indivíduo o dever de auxiliar, amparar, consolar e instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Saia para fazer. É a ideia da parábola da semente, é o sair a semear. Não é ficar esperando que as situações nos cheguem, é a gente sair. Não aguardes o favor das circunstâncias. E aqui é preciso esquecer-nos para servir. Olha, de novo, sair de si, nos esquecer, né? Como Paulo de Tarso falou também. E assim, meus amigos, a gente está. Deixa eu parar aqui. E assim, meus amigos, essa parábola me trouxe, né, uma reflexão muito importante. A questão da ideia do sair, da gente se despojar dessas nossas imperfeições, né? Não que são, essas nossas situações ainda, dessa nossa reencarnação, que trazemos questões, né, de outras existências e nessas também, o quanto que precisamos sair, como fala o padre Antônio Vieira, sair a semear, né? Vão nos contar os passos, né? Vão nos contar os passos. Então, que a gente possa caminhar em busca de semear essas sementes para aqueles que ainda não têm, que ainda são ignorantes da palavra do Mestre, né? E não é falar a palavra, é ser caridoso, ser bondoso, ser paciente, ter esperança, né? E principalmente saber o tempo de cada um, né? Então, meus amigos, obrigado pela presença de vocês, pela paciência, e que a gente possa trazer essa parábola do semeador para dentro de nós. Obrigada. Agradecemos a presença da nossa amiga Carmen, que nos trouxe essa reflexão tão profunda que cada um de nós, que nós possamos pensar bastante sobre tudo isso que essa nossa irmã nos trouxe e que busquemos ser também semeadores, não é? Para auxiliarmos o Senhor nesse trabalho de evangelização da humanidade. Então, obrigado, minha amiga, por essa palestra, por esses estudos. E para encerrarmos a nossa reunião, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Dolores para fazer a nossa prece de agradecimento. E assim, só temos a agradecer
pelas lições que nos foram passadas hoje. E, mais uma vez, precisamos refletir muito, porque sabemos que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Então, Senhor, que ao sairmos por aí, tenhamos em mente o nosso papel, porque temos responsabilidade. E a colheita vai sendo obrigatória, ela vai ser a demonstração daquilo que plantamos, dos cuidados que tivemos na semeadura. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade e que a sua paz, que a sua luz esteja sempre a nos envolver. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, pela presença de vocês. Que possamos todos continuarmos o nosso trabalho, buscando a nossa autoiluminação, buscando semear sempre o melhor, em benefício nosso, mas em benefício também dos nossos semelhantes, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos, bom feriado, que ainda estamos no feriado, um bom fim de semana para todos. Tchau, Jorge, Menezes, Ana, Carmen, Denise. Boa noite. Que fiquem com o Senhor. Que o Pai abençoe a todos nós e os nossos lares. Tchau, gente. Assim seja. Até amanhã. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.